Olá, eu me chamo Eber. E eu me chamo Miliane. E nós somos do podcast Céus e Terra, onde nós entrevistamos pessoas comuns que testificam e falam sobre seus milagres. E hoje é um episódio muito especial, pois nós vamos trazer um assunto não tão diferente, mas nós vamos falar sobre o judaísmo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos apresentar o nosso convidado. Shimon, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Shimon! É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para tentar colaborar um pouquinho a respeito desse tema. Amém. Shimon, sua idade, sua profissão, sua religião. Eu tenho 34 anos, sou comunicador, empreendedor e a minha religião é judaica. Sou brasileiro, nascido no Brasil, mas de origens judaica. Então, basicamente seria um resumo. Seria um resumo, de quem sou eu. E o Shimon também é o nosso chefe. Shimon, boss. Tudo isso que vocês veem que acontece aqui é na Masal 360, né? Onde Shimon e a equipe dele abriram as portas aqui para nós. E ele é o cara que comanda, tudo isso aqui. Juntamente junto com o Lucas. Sempre muito atenciosos e que fazem também o Céus e Terra acontecer, Amém. Nosso amigo Alisson, que fica aí por trás das câmeras, que nos Exato. ajuda também. Nós somos gratos por toda nós essa somos equipe. muito gratos aí pela vida de vocês e por tudo que vocês fazem com todo carinho, sempre dedicados, fazendo com todo amor, carinho, a gente consegue ver que não é algo simplesmente, largado. Tem muitos lugares que é só mais um, Uhum. E aqui a gente consegue sentir, consegue ver, toda essa diferença que vocês fazem. Então, Obrigada. nós temos a agradecer. E o programa tá indo bem, Graças a Deus. Eu tenho visto os números ali no Instagram e são bons números. Que São bom, bons que números. bom. Obrigada. É um programa novo, como diz, um produto aí na internet novo, brigando com milhares. E tá começando bem. Obrigada. E o sucesso da internet é a consistência, é você continuar. Daqui um ano, os números serão 1000 vezes maior, pode ter certeza. Amém. Feita toda essa introdução necessária, importante, vamos ao nosso assunto do dia. E guarda maior relevância, maior importância. E eu acho que eu vou começar perguntando. Pois não. Shimon, Muito bem. o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. E a Uhum. pergunta que eu faço é: todo judeu é religioso? Você é religioso? Olha, nem todo judeu é religioso. Porque o judaísmo ele não se resume numa religião. Ele é um modo de vida, ele é uma civilização, uma etnia. Então ele não é permeado somente de conceitos religiosos. Então existem judeus, principalmente hoje em Israel, e é uma temática bastante relevante para a época em que nós estamos vivendo, onde Israel está estampado nos jornais e dessa vez está sendo diferente porque Israel não sai da mídia um minuto, A mídia está mostrando ali a guerra contra o terror passo a passo, óbvio que sob um viés, comprometedor, Não é um viés equilibrado, é um viés criador de narrativas. E uma narrativa distorcida. E uma narrativa distorcida. Então, a primeira coisa, já estou adiantando um tema, mas só para elucidar. É relevante, Não é uma guerra entre Israel e a Palestina, É uma guerra entre Israel e o terror. Entre Israel e o que há de pior no mundo. É o que está acontecendo hoje em Israel. Mas voltando ali à temática, eu citei Israel porque em Israel nem todo israelense é religioso, Bem como nem todo judeu é religioso, Nem todas as pessoas que estão em Israel são judeus. Existem cidadãos israelenses, árabes, cristãos e por aí vai, porque Israel é um estado atualmente, Além de ser o povo. Mas aí você tem que ter uma visão mais ampla da história judaica, da história de Israel, para entender como tudo começou.
Mas hoje, na prática, então nem todo. Quem é judeu? Hoje, segundo a lei judaica, o judeu é aquele que nasceu do ventre de uma mãe judia. Então a mãe dele tem que ser judia e a mãe dela tem que ser judia. A avó, no caso, tem que ter sido uma judia, que teve um casamento judaico, né, que feito por um rabino e por aí vai. Então existem muitos brasileiros que têm essa história judaica. Por exemplo, o Alisson, pelo que ele me relatou, a avó dele era judia, a mãe judia não praticante. Do Alisson aqui, né? E aí eu falei, poxa, você tem uma situação que muitos brasileiros gostariam de ter, que é ter o direito a uma cidadania israelense, né? Mas não são praticantes. Então, existem sim o judeu. É diferente um pouquinho do conceito católico, né? Por exemplo, tem aquele que é católico não praticante que nasceu num lar católico. Sim. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou evangélico, mas não vou à igreja. Exato. Tem também o judeu que não é praticante, mas ele foi circuncidado ao 8º dia, né? Ele fez o bar mitzvah, que é uma cerimônia religiosa que marca a passagem, né? Que marca a passagem da idade de menino ou menina para a idade adulta, ou seja, ele passa a ter responsabilidades. Ele só casa. Em Israel, curiosamente, só existe casamento religioso, não existe casamento civil. Então, lá em Israel, ele só casa se for feito um casamento religioso e por aí vai. Mas ele não é um praticante, né? E muitos judeus até nem observam a lei da Kashrut, que é a lei alimentar, que é diferenciada, né? Entre outras coisas. Mas ele é um judeu. Quando trata-se de defender Israel, ele pega em armas e vai lutar por Israel. Né? Não existe um ex-judeu. Não existe ex-judeus. Ele vai ser judeu para sempre. Né? Quando ele é ligado ao pacto de Abraão através da circuncisão, que é o 8º dia, então ele vai ser um judeu até o dia da sua morte. Ele pode ser um judeu evangélico, ele pode ser um judeu católico, ele pode ser um judeu umbandista ou um judeu ateu, e existem muitos, mas ele sempre, eternamente, será um judeu. E é muito interessante porque o Estado, a nação soberana de Israel, não é uma teocracia. Não. Como países vizinhos o são. Eles abrigam ateus, agnósticos, crentes, não crentes, cristãos. É uma democracia plena, né? É uma democracia em meio a ditaduras e que estão do lado, né? Que estão, Israel é cercado, círculo de fogo, né? Se fecha os olhos, imagina o mapa do Oriente Médio. Israel tem o mar à sua frente e em todos os lados tem os países árabes e muçulmanos, né? Ditatoriais. Ele é a única democracia do Oriente Médio, mas com valores bíblicos, com os valores éticos, né, todos vindo da Torá. Né, ele é regido pela Torá. Só que hoje há democracia, mas Israel já foi governado por juízes, por profetas, né, por reis. Né? Israel não tinha rei, Israel tinha juízes, mas aí o povo, nós queremos um rei, todos têm rei. Ok, terão reis, né? E, por final, hoje o judaísmo religioso ele é regido pelos rabinos. Então, os rabinos é que detêm aí a direção da religiosidade judaica atual, né? Moderno, judaísmo moderno, nós chamamos. Mas ele é bastante plural também, né? O judaísmo ele não se restringe apenas àquele homem de chapéu, de roupa escura. Não, você pode olhar para dentro do país Israel, você vai ver ali a tamanha diversidade que existe. E você, Shimon? Então, nós temos uma história que reivindica uma ancestralidade judaica bastante antiga aqui no Brasil, que é dos tempos da colonização.
Uau. Né? Então a nossa comunidade judaica, que é dos Bnei Anussim, que o Bnei Anussim em português significa filhos dos forçados. Quem são os filhos dos forçados? São os cristãos novos, aqueles que foram convertidos pela Inquisição. Então, no ano de 1400 a 1500, houve todo um movimento, porque quando os judeus foram expulsos de Israel, de Jerusalém, no ano 70, né, da Era Comum, quando Roma invade Jerusalém definitivamente, destrói o templo, né, e os judeus que estavam lá, não todos, porque Israel nunca, aquele território ali que foi chamado pejorativamente pelos romanos de Palestina, porque a Palestina não existia, né? Vou contextualizar um pouquinho, né? Israel só passou a ser chamado de Palestina porque os romanos tiveram uma dificuldade imensa para dominar Israel. Foi um dos reinos ali a ser controlado por Roma de maior dificuldade, porque os judeus resistiam muito. Eles matavam, eles iam para cima, eles não aceitavam o domínio romano. Então, Israel era uma província que dava muito problema para Roma. Até que Roma mandou lá uma legião inteira que era para resolver a situação. Então, quando Roma dominou Israel, ela modificou o nome da região para Palestina, né? Que tem uma ligação com os maiores inimigos do povo hebreu naquela época, que eram os filisteus. Os filisteus perseguiam Israel demais, né? Era uma guerra ali. E aí os romanos, para puni-los, envergonhá-los, humilhá-los, né? Mudou o nome de Judéia para Palestina, né? Então, aquela região nem sempre foi Palestina, né? E é muito importante mencionar que isso não é uma história bíblica, isso é um fato histórico. O imperador Adriano fez. Exato, é um fato histórico. Então, a história de Israel, você pode checar ela pela Bíblia e pela história da humanidade, né? Pela história comum aí, você consegue checar esses fatos. Então, aí o povo hebreu foi expulso de Israel, muitos se espalharam pelo mundo e uma boa parte veio parar na Espanha e em Portugal, na Península Ibérica. Espanha não existia, né? Sim. Depois que foi chamado de Espanha, era o reino de Castela e Aragão, né? E aí surgiram os mouros. Os mouros eram os árabes, após muitos anos de guerras ali, né? Então ali os árabes se estabeleceram na Espanha e os judeus também. Ali os judeus prosperaram, eram muito ricos, eram influenciadores, né, na política, eram os que financiavam toda aquela região, né, banqueiros. E veio a guerra de Aragão e Castela, né, e venceram os mouros, que eram os reis cristãos, 1400, né, entre 1400 e 1500, teve toda essa mudança geopolítica ali na Península Ibérica. E esses judeus vindo, então, do ano 70 até esse século, eles se estabeleceram por ali, prosperaram, se davam bem com os árabes na região, se davam muito bem, mas com a cristandade não, né? Então, aí, a partir do momento que os reis cristãos tomam aquele território, porque a Europa ela nunca esteve em paz, né? Nunca. Então, depois do Império Romano vieram as cruzadas, as guerras dos tronos ali na Europa, e enfim. Então, em algumas regiões havia um período de paz, em outras guerras, mas chegou a guerra ali novamente, e os reis espanhóis expulsaram os mouros, os árabes, e expulsaram os judeus. Aí se você pega historicamente, por que os judeus foram expulsos, né? Porque os reis de Castela e Aragão estavam endividados com os judeus. Os judeus eram detentores da dívida do Estado.
Então, como que você se livra de um credor? Expulsa o credor, mata o credor e por aí vai. Então, os judeus foram expulsos daquela região, foram para Portugal. Acontece que pouco tempo depois, o rei português fez uma aliança através de um casamento com os reis da Espanha. Eis que os judeus são expulsos de novo. E dali os judeus se espalharam, foram para o Marrocos, foram para Amsterdã, foram para a França, e muitos vieram para o Brasil. Né? O Brasil, num primeiro momento, ele serviu como uma colônia, assim como a Austrália, né, para a Inglaterra. O Brasil serviu para uma colônia para mandar os indesejados ali da região. Então, muitos judeus acabaram vindo para o Brasil até numa esperança de uma vida nova. Mas, nesse tempo, foi instalada a Inquisição, a Segunda Inquisição. Na Espanha, o Tribunal do Santo Ofício na Espanha, e depois ele se estendeu com o casamento, ele se estendeu a Portugal também. E a Inquisição, ela inquiria, que é o que acontece hoje no mundo muçulmano, onde todos são obrigados a professar aquela mesma religião, a mesma fé. O Tribunal do Santo Ofício era para que a igreja julgasse aqueles que ela considerava os hereges. Ou a condenação à morte, né? Então ela investigava a prática de judaísmo, ou a prática do Islã, ou de qualquer outra religião. Né? Vocês devem lembrar no tempo da escola, na Idade Média, onde as bruxas eram queimadas, o professor fala. E não eram bruxas, né? Não eram bruxas, eram pessoas que não eram cristãs, mas não eram católicas, né? Ou pessoas que desagradavam. Ou pessoas que desagradavam. Mas, enfim, aí existiam muitos mecanismos nessa Inquisição, onde até quem denunciasse a prática de judaísmo ou da religião, ele ficava com os bens daquele judeu, por exemplo. Né? Então, ele era incentivado E quem não se convertesse era julgado, condenado, ou ele era exilado, expulso, ou ele era queimado, ele era morto, ele era torturado. Mas era um crime ser judeu na época da Inquisição. Né? E os judeus, em sua história, né, eles são muito prósperos. Então, sim. Imagine, você a maldição denunciar... é convertida em bênção, né? Exatamente. Denunciar um judeu, ficar com tudo que um judeu tinha, era... fazer uma fortuna. Então, aí muitos judeus vieram para o Brasil. Aí, para resumir, né, você perguntou da minha origem, né? Eu fui buscar fatos históricos. Retomar, né, a história. Né? Aí os judeus vieram para o Brasil e aqui eles se ocultaram. Porque a Inquisição, aqui não tinha um tribunal, mas tinha os inquisidores. Né? Então, os judeus vieram para cá, criaram suas tradições criptojudaicas, que hoje muita gente tem na família, sobrenome e algumas tradições, e nem faz ideia que aquilo ali provém do judaísmo. Uma tradição muito comum que era o acendimento de vela na sexta-feira. Os católicos acendem muitas velas, né? Você fala, pô, mas isso aí é paganismo. Não, os judeus acendem velas muito antes, né, disso aí, sem aquilo ser um culto pagão, né? Então, no Brasil, muitas famílias acendem vela, a avó acende vela na sexta-feira e diz que é para o anjo da guarda, esse é para o meu santo e tal, tal, tal. Por quê? Porque as mulheres judias acendem velas para receber o sábado, né, na sexta-feira à noite. Aí, o que aconteceu? Os judeus foram encriptando esses costumes, ocultando, para fugir da perseguição. Não fale mais que você é judeu. Mas o que aconteceu? Nos últimos 20 anos, alguns pesquisadores judeus, alguns acadêmicos, descobriram documentações, porque uma coisa que o Santo Ofício fazia muito bem, a Inquisição, era registrar tudo o que acontecia. Tudo, cada detalhe. Assim como os nazistas também faziam isso, o Tribunal do Santo Ofício fazia exatamente. Ele descrevia como eram as torturas, eles descreviam o nome das pessoas, as famílias, quando, quem, como, por quê. Aí Portugal, agora recentemente, através da Torre do Tombo, que é um grande museu, né, histórico, abriu essa documentação, que era sigilosa. Ele tornou público, e as academias, as universidades, começaram a pesquisar isso, e aí
revelou-se a história desses brasileiros com ascendência judaica que nem sabiam. Então a nossa comunidade, a Nusim Brasil, que se chama, né, a nossa organização judaica, ela é composta por esses judeus, por esses filhos de cristãos novos que resgataram o seu judaísmo, né? Aí você faz uma pesquisa genealógica, né, da sua família, da onde vieram, Portugal, Espanha, Marrocos, por aí vai. E a partir dali você começa a juntar as peças desse grande quebra-cabeça que foi a Inquisição. E é uma história que não é contada nas academias, não é contada nas escolas. Né? Nós temos um segundo momento que os judeus desembarcam no Brasil, que é quando os holandeses chegam no Nordeste. Aí há uma guerra entre a Espanha, Portugal e os holandeses. Esses holandeses eram esses judeus também que haviam sido expulsos de Espanha e Portugal, que chegam no Recife, Maurício de Nassau e por aí vai. Muitos que estavam com Pedro Álvares Cabral naquela expedição eram judeus, inclusive o escrivão, né, o que anotava os diários de Pedro Álvares Cabral. Então, no Brasil, a história judaica sempre foi muito grande, só que ela é oculta, não é evidenciado, né? Até a própria comunidade não faz questão de evidenciar isso, né? Então é uma história... E o meu judaísmo vem daí, de um resgate da história, um resgate histórico, cultural e religioso, assim como milhares de brasileiros. Então hoje nós arriscamos em dizer que 100 milhões de brasileiros têm uma ascendência judaica, tem um histórico judaico no seu nome, no seu sangue, né? 100 milhões. Né? E uma das missões da nossa comunidade é contar a história que foi oculta. É uma história que é escondida de milhares de brasileiros. Então, hoje você pega sobrenomes comuns, Silva, Rocha, Oliveira, que é o meu caso, né? Rodrigues e muitos outros sobrenomes que têm origem de Portugal e Espanha e têm origem judaica, né, na família. Aí é óbvio, mas isso automaticamente te torna um judeu mediante o Estado de Israel? Não, né? Isso é um começo para você iniciar uma busca de retorno às suas raízes, né? Hoje essas comunidades já estão organizadas, já têm as suas próprias sinagogas, né? Todo o seu... A própria estrutura comunitária ela já existe dessas famílias de judeus, né? De judeus filhos de cristãos novos. Tá? Então, a minha origem judaica se dá a partir daí, a partir desse contexto. Desse resgate. Tá? Desse resgate da alma judaica. Nós dizemos que são almas judaicas adormecidas, né? Que agora estão tendo despertar. E é interessante, né? O despertar vir nesta época, né? Uhum. Uma época de grande movimentações no mundo e principalmente movimentações com Israel. Então, você pergunta assim, puxa, por que o Brasil gosta tanto de Israel, né? Os brasileiros. Sim. Infelizmente, o atual governo não é nada alinhado com Israel, mas o governo anterior a este era muito. E é um fenômeno, né? As igrejas evangélicas, né? Nos Estados Unidos, você compreende esse movimento pró-Israel porque existem 6 milhões de judeus, né? Que fugiram na época da Segunda Guerra. Um pouquinho antes, entre 1900 até 1945. Depois, 1960 e 70, os judeus continuaram indo da Europa para os Estados Unidos. Então, os americanos apoiarem Israel, né, é normal. Os judeus estão em todas as grandes organizações americanas, os judeus estão lá, no governo, no cinema, na ciência, no mercado, né? No mercado financeiro, os judeus influenciam muito. Então, poxa, os americanos colocarem 2 porta-aviões para auxiliar Israel não é assim um amor gratuito, né? Porque os judeus estão lá, então... Agora, no Brasil, o que explica o brasileiro, né? O Brasil que ele é aculturado. A
cultura brasileira ela é muito Miscigenada. miscigenada, né? É difícil você definir aquilo. Mas por que o brasileiro gosta de Israel, né? Principalmente a classe evangélica valoriza muito. Lógico, tem as questões bíblicas, mas há toda uma linha cristã. Inclusive, eu vi um líder religioso de parte do cristianismo, que é muito segmentado, mas ele dizendo que Israel não era mais o filho de Deus e que não tinha mais o direito. Heresia. Né? Assim, mas existe esse pensamento no Brasil. Mas mesmo existindo esse pensamento no Brasil, Israel é amado. Aí você entende o porquê Israel é amado, porque aqui existem milhões de judeus, né? Mas que não fazem ideia. Não fazem ideia de que tem essa origem, de que tem essa ascendência, né? Essa ascendência, essa história né, na sua vida. Mas essas almas, elas se movimentam. Né? Então é interessante, é bem interessante. Por que o brasileiro gosta tanto de Israel? Não é gratuito isso. Porque o que existe gratuitamente contra Israel é o ódio. Né? E isso existe muito. Agora, o amor, assim, despertando do nada, não, é porque há uma ligação muito forte. Né? Além da ligação religiosa, porque o Brasil tem a sua dimensão continental, é um país de maioria cristã, mas essa cristandade ela é extremamente, né, segmentada, cada uma com as suas ideias, né? E nisso tudo surge um grande amor por Israel. Então, é bastante interessante. Então, a minha origem judaica se dá desse resgate. Né? Então, a minha família fez o retorno às raízes, né? E o meu filho, já ao 8º dia, já foi circuncidado. Então, nós retomamos a história que foi dada uma pausa lá na Inquisição. Né? Nós acabamos retomando essa história agora, através de mim, do meu filho e por aí vai. Então, centenas, milhares de famílias estão fazendo esse retorno às raízes. E falando das raízes, a gente queria entender quais são os princípios, né? São os pilares do judaísmo. Existem os 13 princípios do judaísmo e o principal deles é a fé num único Deus. Né? Existem muitos outros, mas o principal é você acreditar num único Deus. Né? Isso isso sempre foi uma questão muito sensível entre Deus e o povo de Israel. Né? Então, você tem como base, né, esse princípio de ser voltado ao Deus de Israel, a um único Deus. E aí tem toda a ética judaica, né, da moralidade, né, da religiosidade, da transformação do mundo. Né? Então, o judaísmo, a religiosidade judaica, ela guia aquele indivíduo, aquela família, para transformar esse mundo no que um dia ele foi, como nos primeiros tempos, né, de Adão e Eva, e para que Deus possa estar conosco novamente aqui. Não que ele não esteja, né, porque tudo isso aqui é divino, tudo é a manifestação de Deus, mas Deus morou com a gente na Terra. Né? Então, Ele passeava. Né? E então o objetivo, né, da existência do judeu é justamente preparar esse mundo num lugar adequado para a presença divina diária, constante, né, e ilimitada. Então, os princípios se norteiam nisso, né, nessa. Aí tem as questões que alguns entenderiam como dogmas religiosos, mas que que aí não vale, né, a gente se debruçar detalhadamente nisso, não seria nem o objetivo. Mas é fazer o bem, é cuidar dos animais, cuidar da terra em que nós estamos, trazer justiça, né? Fazer justiça. O que é fazer justiça? É matar alguém que está pecando? Não, fazer justiça é você ajudar o pobre, a viúva, o órfão,
né? É transformar o mundo em um lugar melhor, né? É você achar cura para determinadas doenças, é você criar tecnologia como Israel faz hoje, né? Para ajudar a vida, né, das pessoas, facilitar a vida, melhorar a vida, enfim. Então, os princípios do judaísmo são esses, né, de transformação, de trazer tudo que há de melhor do ser humano. E existem pilares também essenciais, né? Existem pilares essenciais e negociáveis, né, dentro dessa ética, né? Ética, porque você não separa a cultura, a ética e a religião, é tudo junto, é tudo uma coisa, né, só. É tudo uma coisa só. Não se separa a religião do indivíduo, das suas crenças culturais, é diferente, né? E Shimon, embora o judaísmo não seja uma religião proselitista, ou seja, que busca o convencimento ou a conversão das pessoas, o que caracteriza um judeu? E é apenas o laço sanguíneo que pode trazer essa ligação? Como funcionam essas questões? O judaísmo ele não é proselitista, assim, em termos. Tá? Ele sempre acolheu o estrangeiro que quisesse fazer parte do povo, sempre. Né? Inclusive, existem mandamentos específicos para isso, mandamentos e lei, né? A Lahá, que nós chamamos, para acolhimento de estrangeiro. Mas o judeu ele não vai na rua convencer você que você tem que se tornar um judeu, que você tem que crer num único Deus e por aí vai. Não. O judeu ele vai te acolher. Se você chegar, né, é um mandamento ele te receber. E se você quiser ter o direito dos filhos e filhas, né, se você quer comer da Páscoa, do Pêssar, né, você deveria então ser ligado ao pacto de Abraão. No caso do homem, de Abraão, né, no caso do homem ele tinha que ser circuncidado, ou seja, ele se tornava também um judeu ali na terra e fazia parte do povo. Mas atualmente o judaísmo ele está mais fechado, né? Devido a todas as atrocidades que aconteceram ao longo da sua história, ele acaba que ele se fecha em pequenas comunidades, em pequenos guetos, né? Em pequenas organizações. Aquela comunidade, o judaísmo ele foi se isolando, se tornando mais restrito, justamente era um meio de proteção e também de evitar a assimilação, né? A assimilação cultural e religiosa ela é muito poderosa, ela destrói qualquer cultura, qualquer religião, né? Então as comunidades foram se isolando. Mas existe sim a conversão, né? Aquele que deseja, eu quero me converter, ele tem essa possibilidade. Né? Hoje Israel faz essa conversão, é bastante restrita, bastante dificultosa, se a pessoa realmente quer fazer isso. Né? São anos, né? São anos. Existem muitos brasileiros que vendem tudo o que tem e vão para Israel. Lá ele fica um ano estudando, numa yeshivá, que é a escola de judaísmo, né? Lá ele fica aprendendo com os rabinos e vive um ciclo da vida judaica. Então ele passa, né, por um tribunal que vai ali através das práticas. O judaísmo ele se dá de duas formas. Ou você nasce de um ventre judeu, né, de uma mãe judia, ou através das suas práticas culturais e religiosas, que aí serão comprovadas, né, justamente por isso, pela prática. Então, você comprova que você vive uma vida judaica, então você recebe esse direito, né, de ser um judeu o homem através da circuncisão, né, de uma imersão e de uma circuncisão, mas antes disso ele passa por uma avaliação para atestar que realmente ele é um praticante. Né? Existem hoje, as pessoas são muito, algumas pessoas se deslumbram, né, com o judaísmo. Eu vou me tornar um judeu e automaticamente eu alcanço
a prosperidade judaica. Uma coisa é diferente da outra, né? Se você viver a ética judaica, a prosperidade é inevitável, né? Se você viver aquela ética. E não precisa nem você ser um judeu. Se você viver a ética da Torá, enfim, você nem precisa se tornar um judeu para alcançar aquilo. O né? sol está para todos. É o que as pessoas não compreendem. É óbvio, existem bênçãos muito específicas que são apenas para o povo judeu. Mas também existem maldições bastante específicas, né, que também são para aqueles que são judeus. Enfim, mas há sim uma forma de se converter ao judaísmo. Mas você não vai encontrar as sinagogas nas ruas evangelizando. Vamos trazer essa palavra que é comum. Né? Não há um evangelismo para tornar o mundo um mundo judeu. Não, isso não existe. E qual que é a maior diferença do judeu para o muçulmano e o cristão? Olha, as diferenças são culturais e religiosas, né? A crença. Por exemplo, o cristão, Bom, quando a gente fala cristão, a gente também reduz um universo inteiro, de repente, na minha visão, né? Porque existem muitas formas de cristianismo. Existe o cristianismo católico, ortodoxo, protestante, por aí vai. Mas, basicamente, entre o Islã e o judaísmo, são duas religiões monoteístas, né? Onde só há um Deus. Para os muçulmanos é Alá, para os judeus aí é Elohim, Adonai e por aí vai. Para os cristãos já existem muitas formas de enxergar Deus. Essa é uma diferença. E aí entra Jesus como um intermediário, como um Messias, um Salvador. No judaísmo e no Islã não existem intermediários. Né? E também do Islã eu não sei falar muito profundamente, né? Mas basicamente as diferenças religiosas são essas. Né? Lógico, aí cada segmento, tanto judaico quanto islâmico quanto cristão, vão ter aí as suas leis específicas daquela organização religiosa, né? Enfim. Então, como existe, por exemplo, no cristianismo, as organizações tradicionais, agora me fugiu, os segmentos, como é a Assembleia de Deus, pentecostais, neopentecostais, né? E por aí, exato. Dentro do judaísmo também existem, né? Existem aqueles judeus ortodoxos, né? Na prática, o que é uma ortodoxia? A ortodoxia é aquela prática mais elevada, aquele que ele tenta colocar em prática exatamente tudo o que a lei determina, independente do seu tempo, né? O tempo em que ele esteja vivendo, ele quer colocar aquilo, ele quer estar mais próximo do que é sagrado, ele quer se santificar mais. Uma ortodoxia é isso, ao ponto de se chocar com a sociedade, né? Então existe um judaísmo ortodoxo, existe um judaísmo conservador, aquele que ele não é um ortodoxo, mas também ele não é um liberal, nem um reformista. Ele está no meio ali, seguindo as suas tradições, a sua cultura, tem as suas sinagogas, tem as suas famílias conservadoras e por aí vai. Tem o judaísmo reformista, que é aqueles que entendem que a lei ela está mais vinculada àquele mundo e que hoje há de se ter uma nova interpretação dessa mesma lei e por aí vai, né? Existem aqueles judeus sionistas, o judaísmo sionista, que eles não são religiosos, mas eles eles têm um nível de religiosidade, mas o principal motivo é cuidar e defender Israel, né? O judaísmo sionista. E tem o reconstrucionista, o universalista e por aí vai. Então, todas essas subdivisões dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, embora a comunidade judaica ela não trate isso de uma forma tão aberta,
Por quê? É admitir que existem divisões dentro, mas essas divisões, elas são divisões culturais. E naturais, né? E naturais, né? Que vão existir, que sempre existiram na história de Israel, né? Então, o judaísmo também é plural, assim como o cristianismo, assim como o Islã também tem as suas diferenças internas. Sunita, né? Hoje, xiita. exatamente. Então, as principais... E as diferenças culturais, a forma... Por exemplo, dentro de alguns segmentos judaicos, a forma alimentar é diferente, né? O envolvimento com pessoas de outras culturas, de outras religiões é mais restrito, né? Por isso que existem os bairros judaicos, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, são grandes capitais que têm ali redutos judaicos, ou seja, tem bairros dos judeus, né? E ali tem as sinagogas, tem o mercado judaico, tem o açougue judaico, tem a escola judaica, né? A comunidade ela acabou se organizando muito bem ali. Para quê? Para propor, porque ela é melhor que os demais? Não. É para proporcionar a cultura e a religiosidade para a sua comunidade, né? E aí existem dentro disso também subdivisões, aqueles mais restritos. Existem comunidades, por exemplo, que não utilizam telefones de celular, até o acesso à internet é bastante restrito. Inclusive tem um seriado na Netflix, eu só não vou lembrar o nome, mas saiu nesse ano, né? Eu acho que é sobre diamantes, alguma coisa assim. Na Europa. Ele mostra uma comunidade europeia, judaica ali, que vende e compra diamantes. E aí é interessante por quê? Por conta da questão cultural que você vê ali retratado no seriado. Nessa comunidade em específico, o uso da internet é restrito, né? Existe a internet kasher, né? Que você navega, mas você só vai acessar aquilo que está autorizado, né, pela comunidade. Você não navega livremente. E o acesso ao telefone é restrito, o papel aí cultural das mulheres, né, também é diferenciado, dos homens e por aí vai. Então existem diferenças entre as próprias comunidades judaicas e também, obviamente, vai existir entre o judeu e o cristão, né? Então, Heber, é muito amplo. Mas as diferenças básicas hoje do judeu, vamos falar aqui, diferenças básicas que você vai identificar facilmente. O judeu, ele, por exemplo, não come frutos do mar, ele não come carne suína, né? Ele não come determinados peixes e por aí determinadas aves, ele tem uma restrição. O Shabat. Ele guarda o sábado, né? E não é só o sábado, porque ele guarda determinadas épocas festivas que a gente também chama de sábado. Portanto, o calendário é diferente. O calendário é diferente, o calendário judaico ele é lunar, ele não é o calendário gregoriano. Inclusive, em Israel vigora o calendário hebraico, né, que é diferente do calendário gregoriano. Né, o ano judaico começou agora em setembro, né, e não em janeiro, como é o do Ocidente. E por aí vai. Então, existem muitas diferenças, mas que hoje, no dia em que nós vivemos, você consegue pesquisar, você consegue buscar essas curiosidades, essas diferenças entre uma coisa e outra. Mas como resumir essas diferenças, né? A diferença religiosa é o monoteísmo, né? Não há um intermediário, né? Ou seja, a figura de Jesus, não existe um Jesus dentro do judaísmo e nem dentro do Islã. O Islã, acho que ele é um profeta, né? Israel também tem os seus profetas, né? E o Islã também tem ali o Mohammed, né? Que é o seu profeta maior. Mas aquela figura em que você ora para ela, para que ela intermedie, né? Não, no judaísmo não tem. Os judeus ainda esperam o Mashiach, o Messias. Os judeus esperam esse Messias, né? Que é profetizado. Que é profetizado ali, né? E aí esse Messias, para entender assim de uma forma mais simplista, ele deveria cumprir alguns requisitos. E dentre eles é a reconstrução do templo.
porque o templo é algo assim muito significativo para os judeus, né, para Israel. A existência do templo muda tudo, né? Então, um dos papéis desse Messias é a reconstrução. Isso tem uma grande representatividade. Aquele que fizer isso, né? Só que ainda não seria o suficiente para ele ser considerado o Messias, né? Ele teria que reunificar as tribos perdidas de Israel. Uau. As 12 tribos, né? Ele tem essa missão. Ele vem da Um tribo de pouquinho Judá. do trabalho, né? Imagina. Ele teria que reestabelecer a lei judaica como nos primeiros tempos, né? Então é uma missão que o Messias judeu deve cumprir, para então ele ser, ele é o Messias que veio para restaurar. E aí o conceito de judaísmo, também ele é bastante amplo, mas ele vem transformar o mundo e não tirar as pessoas desse mundo, levar, por exemplo, o judeu não acredita que vai morar no céu um dia. Também não acredita que haverá destruição completa do mundo, né? Isso religiosamente, né? E aí só os judeus governarão, né? Não acredita que vamos chamar aqui, os ímpios serão destruídos, né? É diferente essa concepção de futuro, né? Os cristãos chamam de reino, né? desse Nova Jerusalém. né? Mas existe um Armagedon para vocês? Não existe um Armagedon nesses moldes, né? Esse conceito. Haverá a era da redenção, que será a era messiânica, mas tudo acontecerá na visão judaica, tudo acontecerá aqui onde nós estamos, né? Haverá um estabelecimento de um reino justo, porque se a lei da Torá for estabelecida, haverá um reino um governo de justiça e de equilíbrio, né? E o mundo, obviamente, vai ser diferente. Né? Isso falando de uma forma muito simples, muito resumida aqui, mas esses conceitos são diferentes. Bastante. Né? Mas nós podemos dizer que tanto o islamismo quanto o cristianismo vieram depois do judaísmo, não é mesmo? Sim. Essa organização veio. O Islã, ele surgiu por volta do ano 600 da Era Comum. Né? Não existiam os povos árabes. Sempre existiram. Né? Que vieram de Abraão junto com Ismael. Junto com os judeus. Né? Mas a história, ela era essa. Né? A religiosidade, a religião, ela surge, então, ela é organizada por volta do ano 600, ali por Maomé e por aí vai. Né? E o cristianismo, ele se desenvolve, ele aflora mesmo a partir da organização pelo imperador Constantino. Isso nós estamos falando historicamente, óbvio. Eu conheço igreja evangélica que reivindica a sua existência ali nos tempos de Jesus. Sim. Né? E por aí vai. Nos tempos dos apóstolos. Eu conheci uma igreja evangélica que dizia ter a linhagem do próprio Jesus. Sim, os pais da igreja cristã estão nos primeiros séculos, né? Aí isso aí, cada um tem cada né? um vai trazer uma visão. Uma visão, né, de como que aquilo foi construído. Mas, historicamente, a cristandade, ela se desenvolve, ela irrompe com essa organização que Constantino trouxe ali, com os concílios e tudo mais. E por aí vai. Então, basicamente, vamos falar assim, as principais diferenças são essas, né? As crenças de futuro mudam muito, né? Cada um... aí nós estamos vendo, nunca também se falou tanto na religião muçulmana, né? Poxa, o que os muçulmanos... Aí vocês têm que trazer aqui um muçulmano para ele elucidar a visão dele, né? A visão dele, né? Como ele aprendeu. Certo. Mas basicamente seria isso, né? Voltando então para esse aspecto judaico, os judeus foram sempre perseguidos, né? Você já mencionou do Império Romano, a Idade Média, ao Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E
para vocês judeus, para a comunidade, como a comunidade vê isso, como você vê isso. A história está aí, os fatos estão aí, né? Não precisa... Para o judeu, isso é algo, essas perseguições, né, como o Holocausto, você ser expulso da sua terra, é algo terrível, é algo extremamente difícil, mas para o judeu, a missão dele é continuar, levar a sua existência, a sua fé, a sua cultura em frente. Então, o judeu ele não vê isso como o fim, entende? O judeu ele não espera um fim, o judeu não pede um fim, porque ele sabe que não existe um fim, né? Eu queria que o mundo acabasse agora, né? Eu tenho alguns amigos cristãos que dizem, eu queria que acabasse agora, aí Jesus voltava e resolvia, né? Ele tem essa esperança. O judeu, como ele pensa de forma diferente, ele entende que não vai acabar agora. Então eu tenho que juntar os cacos que restaram E recomeçar. E continuar, né? Então, quando nós vemos isso, nós vemos a crueldade que dentro da capacidade humana, né? O que um ser humano é capaz de fazer quando ele odeia um outro ser humano. Mas o judeu também ele sabe o que foi prometido a ele pelo próprio Criador, né? Então Deus, lá no deserto, reúne o povo, né? Através de Moisés, ele entrega ao povo todas as promessas maravilhosas. E também entrega ao povo todas as maldições, né? Se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem, vocês terão, né, isso aqui, né? Se vocês esquecerem de mim, se vocês me abandonarem, adorarem outros deuses, vocês terão isso aqui que está à disposição. E o povo nem pensou, o povo disse, faremos e entenderemos. Primeiro nós vamos fazer, depois nós vamos entender do que se trata tudo isso, né? Então é uma relação entre Israel e Deus muito, muito especial, né? Muito íntima. Vocês são a menina dos olhos do Criador. Então, o judeu ele está sempre tentando construir. Eu preciso construir, nós precisamos nos desenvolver. Se está complicado aqui, nós saímos daqui, vamos para outra parte do mundo. Complicou lá, nós saímos de lá e vamos para outra parte. O fato é que esse povo nunca deixou de existir. Como muitas civilizações antigas já não existem mais, né? Aqueles egípcios da época da escravidão não existem mais. Hoje o povo que está no Egito é outro povo, né? Aquela dinastia, aqueles reis, o Império Babilônico não existe mais, o Império Sírio também não existe mais. Assim como profetizou Daniel, né? Nem os maias, nem os astecas, né? Nem o Império Romano, mas os judeus eles estão ali, eles permanecem até os dias de hoje. Então, mesmo após tantas perseguições, recuperaram seus costumes, sua língua, perseguições, doenças, matanças, né? E hoje, mais do que nunca, Israel é um Estado organizado, com seu exército, com suas forças de defesa. Então, Israel está mais forte, democrático, né? Temente a Deus, né? Com valores, né? Valores bastante claros nessa ética, né, que tem Deus como o centro. E mesmo assim não deixa de ser plural, né? Mesmo assim não deixa de ser plural. Há uma diversidade gigantesca, né, no Estado de Israel. Exatamente. Então há espaço para todos, né? O rei Salomão, quando ele... Davi conquistou muito, né? Davi conquistou, mas ele pagou um determinado preço por matar, né? Por ter a mão com sangue, né? Ponto. Mas Salomão reinou de uma outra forma em que ele conseguiu agregar muitos povos, né?
para dentro de Israel. Então Israel sempre foi plural, inclusive é um mandamento que todo ser humano ele vai a Israel, né? O próprio Salomão profere uma bênção para quem vai a Jerusalém rezar, para quem vai a Jerusalém falar com Deus, independente da sua crença religiosa, né? Da sua cultura, mas ele tem uma bênção especial por estar em Israel. Então, mas os judeus ficam assustados? É óbvio que ficam, né? Nós tivemos agora, no dia 7, esses atentados terroristas, né? Essa invasão, eles nunca foram tão ousados. O governo de Israel está definitivamente decidido a destruí-los, né? E eles não são apenas terroristas, né? Para você que porventura esteja vendo este vídeo, o Hamas, ele não é apenas um grupo terrorista, ele também é um grupo nazista que busca o extermínio de judeus e cristãos. Acontece que hoje Israel é uma muralha que segura esse mal que existe na terra. Mas a partir do momento que, se um dia Israel vier a cair, Israel não vai cair, porque ele é segurado pelas mãos divinas. Amém. Mas o próximo alvo é a cristandade. Sim. A gente sempre comenta sobre isso, né? Então não se engane, Basta ler o estatuto social deles, né? Que está disponível para quem quiser. Você que está aqui no Brasil, aí na sua igreja, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Assim, e acha que não o é próximo é você. Aí depois dos cristãos são os ateus. Depois dos ateus são os hinduístas. Ou qualquer um que professe outra fé, outra crença, outra cultura, ele terá que ser exterminado, porque é uma missão ali desse grupo, né? É dominar a terra inteira e estabelecer a lei da Sharia, né? Em todo o mundo. Então, Israel está ali, e aí existe o nazismo, que é o ódio simplesmente por aquele indivíduo ser um judeu. O antissemitismo. Né? E o nazismo, ele morreu com Hitler? Não. Ele está mais vivo do que nunca, e nós vimos ele agora tirando as manguinhas de fora, e agora em declarações junto à imprensa. Aí aquilo que eu falei no começo, né? Começam as guerras de narrativas. Então, quando a imprensa brasileira fala, a brasileira, americana, a imprensa ocidental europeia, fala, né? Que Israel está guerreando com a Palestina, está criando uma narrativa, porque Israel não está em guerra com a Palestina. A Palestina não tem um exército. A Palestina não é um Estado, ela é uma nação, mas ela não é um Estado, ela não tem um exército para guerrear com outro Estado, né? A guerra de Israel é com o Hamas, é com o terrorismo. Que mata civis, né? Que mata civis, crianças, que idosas, usa mulheres. Inocentes como escudo, como barreira. Israel bombardeou um hospital. Bombardeou um hospital porque debaixo daquele hospital tem um escritório, tem um arsenal dos terroristas, né? Tem túneis. Israel está o tempo todo dizendo: saiam, cidadãos de Gaza. Jogaram panfletos, né? Saiam até tal hora, tal dia, porque essa área será bombardeada, né? Mas aí os terroristas não permitem que o povo saia. Agora, uma coisa interessante, uma pergunta que se faz é: Israel está cercado por países árabes, conforme nós falamos, árabes muçulmanos, né? Jordânia. Conforme nós falamos aqui no começo. E nenhum país está disposto a acolher o Egito, aquelas pessoas que estão ali em Gaza. ao lado da faixa de Gaza, fronteira. Facilmente esses países absorveriam toda aquela população, que não é tão grande, né? E deixariam lá somente os terroristas. Vocês querem lutar, então fiquem à vontade, lutem, os civis venham, né, para cá. Nenhum país quer. Nenhum país árabe quer receber. Árabe, mas muçulmano quer receber essa população de Gaza. Por quê? Né? Por quê? Aí são muitos motivos, mas há uma discriminação entre eles mesmos. Entendeu? Entre eles mesmos. Então é um problema. Quando os americanos sofreram o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos declarou guerra contra o terror. Contra esse mesmo terror que está sendo aplicado ali contra Israel, né?
não era uma guerra dos americanos contra o Afeganistão, contra o Iraque, era contra o terror. E aconteceu, chegou nos níveis em que nós vemos hoje, né? Agora, quando Israel vai se defender de um ataque, aí é Israel vai tentar contra... resgatar, né, civis. Agora é Israel contra cidadãos palestinos. Uma narrativa totalmente... Né? Então, preste atenção nessa criação de narrativa. E para você entender ali o contexto do Oriente Médio, há de se ter também um estudo. Porque se você simplesmente... Querer comprar uma briga... você compra uma ideia. Não, é o que a Globo está falando, é o que a CNN está falando, e aí passa a emitir uma opinião. Coitado dos palestinos, né? Os israelenses são terríveis, matando crianças. Para vocês terem uma ideia, esses terroristas, eles degolaram 40 bebês no berço. E quem quiser ver, tem imagens disponíveis. Eles mesmos publicaram, né? Tá na internet, eles degolaram, eles mataram pessoas dormindo. Aí você tem partidos políticos, organizações políticas no Brasil apoiando o Hamas. Como que você apoia? Você matar um inimigo, aquele que você considera inimigo, no campo de batalha, tão bem armado quanto você, é uma coisa. Agora, você matar alguém dormindo em casa, você matar o bebê, você pega alguns terroristas. Teve uma situação assim que eu achei uma das mais assim sanguinárias. Até mais sanguinária. Bom, eles pegaram um bebê, entrou na casa, pegou o bebê, pôs no forno, assou o bebê, estuprou a mãe na frente do pai e depois degolou o pai. Isso na mesma família. De mulheres grávidas, eles arrancaram as crianças das barrigas. De dentro. Estupraram. Né? E aí vem a pergunta, no que reflete isso para os judeus e para o judaísmo? Para os judeus, a necessidade de se defender e eliminar o mal. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma declaração ontem de que, aí se referindo a essas questões do nazismo, e de que o mal no mundo ele não acabou. Depois da Segunda Guerra e depois do estabelecimento do Estado de Israel, esse mal que deseja a destruição e eliminação do judaísmo no mundo, ele não deixou de existir. Ele está ali, ele mora ao lado. O mal mora ao lado, só que diferente do que aconteceu na Segunda Guerra e antes disso, Israel tem um exército, Israel é uma nação e ela vai se defender. E ela vai matar todos os inimigos, todos os líderes dessa organização. Eles serão perseguidos até que não exista mais nenhum inimigo que possa promover isso contra Israel. E o Irã? O Irã é um país, para quem não sabe do que nós estamos falando, o Irã é um país também ali do Oriente Médio que odeia Israel e politicamente já fez muitas declarações que irá varrer Israel do mapa, irá eliminar o povo judeu da face da terra, né? O Irã. E esse Irã é que patrocina, que financia esses ataques que estão acontecendo atualmente contra Israel. Agora, o mesmo Irã não tem coragem de lançar um ataque direto contra Israel porque ele não teria chances, né? A geopolítica ela é muito, muito complexa, né? Porque você pode, mas então por que Israel não vai lá e não ataca o Irã? Não é tão simples assim. Se fosse tão fácil assim. Israel não está sendo agredido diretamente pelo Irã, embora o Irã vá, né, em rede nacional, de televisão internacional, e declare que está apoiando ali os terroristas que estão invadindo Israel. Então, Israel vai lutar. Como que fica Israel? Israel vai ficar onde ele está e vai eliminar esse inimigo, esse mal. E aí o Benjamin Netanyahu, depois procurem essas declarações, o que ele fala é muito forte, né? E ele conclama todas as nações, ele diz, Israel é só o começo. Se Israel cair, os próximos serão os cristãos, né? E depois todo o mundo. Então,
A guerra de narrativas ela deve ser muito bem combatida. E o mal, veja, e aí eu fiquei pensando assim, será que se o nazismo estivesse em ação hoje, ele seria combatido? Porque o terrorismo não está sendo. Há todo um movimento global para colocar panos quentes e mudar a narrativa. Sim, nós vemos representantes desses países dentro de organizações poderosas no mundo que proclamam a paz, que proclamam a igualdade, a liberdade, os direitos humanos, por líderes que nos seus países matam homossexuais, mulheres, enfim. Será que o nazismo hoje estaria sendo denunciado? Não foi pela Europa naquela época, né? A Europa sabia o que estava acontecendo. Será que o Holocausto estaria sendo divulgado nas redes sociais? Porque as redes sociais não permitem. Embora tenham muitos vídeos, muitas coisas, mas você vê os palestinos divulgando aquilo. Inclusive, eu gostaria de falar isso aqui. Muitas cenas de palestinos morrendo, aquilo ali é encenação de verdade. É encenação. A mídia palestina ela é muito inteligente, muito esperta, e eles criam cenas de pessoas mortas. Então, eles criam as mães chorando, eles criam, né, crianças, colocam crianças ali chorando para justamente desenvolver uma narrativa. Está morrendo gente lá? É óbvio que está, é uma guerra, né? Estão sendo bombardeados, mas grande parte desse material que está circulando na rede, que é permitido pelas Big Techs, é um material fabricado. Não são cenas reais. Entende? Agora, as cenas reais dos horrores que os terroristas fizeram com os israelenses, dentro do território israelense, essas cenas não podem circular na internet. As contas estão sendo... né? As contas são bloqueadas. Publica um vídeo de um terrorista estuprando alguém. Os terroristas estavam todos com câmeras. Porque o terrorismo, a organização terrorista, ela existe para criar terror. Então, quanto mais eles conseguirem divulgar isso na humanidade, né, no mundo, mais fortes eles se tornam. Porque o objetivo é chocar. Então, olha, ele assou uma criança no forno, estuprou a mãe na frente do pai. Tudo isso na frente do pai. Filmando. Para eles, isso é... orgulho. O orgulho. Eles conseguiram cumprir um objetivo que é de aterrorizar as pessoas através dos seus atos. Nesse sentido que você está falando, uma bomba de informações, imagens que vieram. Uma que me pegou bastante assim, os terroristas entrando, atacando os primeiros vilarejos ali que tiveram. Os kibbutz, né? Os kibbutz, com a câmera dele mostrando uma família civil, indefesa, sem arma, sem nada. Eles em dois chegavam e metralhando uma casa. Imagine você tá na tua casa, daqui a pouco chega alguém com uma metralhadora. Jogaram bombas também, né? E assim, não tem o que a pessoa fazer. Você não é do exército. Você não teve chance de defesa. Você não teve chance de defesa e a tua morte é justa. Para o PT, para o partido o movimento dos trabalhadores sem terra, a ação do Hamas é justa. Para o pessoal, a ação do Hamas é justa. Né? Para muitos, né? É justificado alguém entrar na tua casa e te metralhar, reivindicando que você deve ser eliminado daquela terra porque você é um invasor ou porque você tem que ser extirpado. Simplesmente você deve ser extirpado. E isso é legítimo. Agora, se você pega esses mesmos políticos, esses mesmos influenciadores brasileiros e coloca em território palestino, eles também mortos. Seriam mortos de igual forma. Porque as ideias deles não seriam bem-vindas. Não. A ideia existem judeus de esquerda, tá? Principalmente nos kibbutz, né? Que originalmente tinham uma questão mais socialista. Isso. Existem judeus de esquerda. Inclusive aqui no Brasil, e agora a ficha tá meio caindo. Por quê? Quando você vê a esquerda justificando, a Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é uma deputada, hoje é presidente do Partido dos Trabalhadores Paranaense, aqui da nossa cidade, de Curitiba. E ela
externou legitimidade, né, nos ataques. Ministros, né? Né? Nossa Enfim, nação. isso assusta muito. Isso deixa a gente assim, poxa. Só que essas mesmas... A Gleice Hoffmann jamais teria um lugar de fala, né, se ela fosse uma palestina. Não teria. Né? Ela jamais teria. Nós nem saberíamos quem ela é lá. Se ela tivesse em Israel, ela poderia ser uma deputada, ela poderia ser até primeira-ministra. Mas na Palestina, alguns quilômetros ao lado, ela já não poderia ser. Como o mundo muda, né? Completamente em um curto espaço de distância entre um lugar e outro. Né? E o mais engraçado é assim, a internet é um meio muito bom, mas traz os juízes, né, atrás da tua cadeira, você olhando. Isso é fácil. Você estando aqui, que é livre, você pode falar o que você quer, né? Eles têm imunidade parlamentar para falar sobre isso. É muito fácil. E para quem tá lá? E se fosse e se os judeus não se defendessem? Né? Eles seriam eliminados. Não existiriam mais judeus. Então, assim, falam sobre a questão agora da investida que está tendo, mas e quando foi investido contra Israel? Quando quebraram tudo, foram lá, imagine, numa rave, dentro de um como é que fala? Eles ficam lá debaixo da terra. Num bunker. Dentro de um bunker. Tinha um brasileiro, sobraram 3 pessoas, porque entraram dentro de um bunker e metralharam. 50 pessoas metralharam todo mundo. Todo mundo. Né? Independente, ó. Eles não tiveram, os terroristas não tiveram o cuidado de ver quem era israelense, quem era judeu e quem não era. Quem tivesse na frente morria. Você acha que isso vai se resumir apenas ao território da faixa de Gaza ou ao território de Israel? Não, porque o nazismo ele não ficou apenas dentro da Alemanha. Ele se espalhou na Europa toda e o plano era dominar o mundo inteiro. E era política e economicamente bom. Exatamente. Para os adversários. Exatamente. E daí o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí foram formando alianças e infelizmente... Então é isso. Então, como os judeus vêm? Os judeus vão lutar. Os judeus, a partir do momento que Deus estabelece o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, ela foi um cumprimento profético. 1948. Né? Em 1948. Num dia surgiu essa nação, né, que foi estabelecida, e a partir desse momento Israel nunca mais será submetido. Né? É óbvio que Israel ele é regido pelas mãos divinas. Então, Deus é que determina. Basta lembrar que em 45 eles foram exterminados. Em 48 proclamaram a sua independência. E os seus vizinhos declararam guerra. Declarando guerra. Daí começa de novo, tudo de novo. Mas agora Israel, né, tinha uma terra, né, tinha um estado, uma nação para se defender. E a partir daí, Israel não mais cairá sem lutar. E Israel detém as promessas divinas, né, de prosperar contra os seus inimigos, sempre. Né? Como prosperou, porque a intenção do nazismo era exterminar os judeus da face da terra, mas os judeus, né, sobreviveram. E a partir dali surgiu uma nação que nem existia. Né? Então, do caos nasce uma evolução. Sempre. Sempre dos piores momentos, das piores situações, nasce algo novo, forte, melhorado e que vai seguir. Depois disso vai existir a paz eterna? Não. Esse conceito de paz eterna, aí eu estou falando agora de uma visão nossa, né, judaica, ele não existe. Né? Não existirá a paz eterna. Por quê? Porque o mundo precisa evoluir. O mundo precisa se modificar, as pessoas precisam mudar os conceitos e tudo mais. Então, dentro de uma estabilidade não há mudanças. A mudança ela vem a partir do caos, né? Desde a criação do mundo, tanto aí você pode pegar a forma científica, né, do Big Bang, ele era um caos, quanto você pode pegar a forma bíblica, né? Que era escuro. Era sem forma, era vazio, era inóspito para a nossa existência.
Então, sempre haverá algo a partir do caos, da guerra. A guerra está prevista, a mortandade, a instabilidade climática, tudo isso está previsto. Mas a partir daí você vai fazer o quê? A grande questão judaica é: qual é o meu papel a partir desse momento de caos? Né? Quem serei eu? Vou morrer junto? Ou eu terei forças para seguir em frente? Muitas pessoas não conseguem seguir em frente após um momento de instabilidade. Né? A existência dele passa a não ter mais sentido e ele acaba, né, deixando de existir. Mas a verdadeira força para nós está em o que você vai fazer agora, a partir desse momento em que você é um sobrevivente de algo inimaginável e terrível. Né? Então, cabe a gente imaginar, né? O que você vai fazer, qual é a sua capacidade de reconstrução. Né? Porque você morrer ou ficar chorando é uma coisa, agora você engolir o choro, engolir as mágoas, engolir ali o seu, como diz, o seu sofrimento e ter a capacidade de reconstruir. Se você olhar o que Israel é hoje, né, o que Israel fez pelo mundo e faz pelo mundo, nossas vacinas, por exemplo. Né, a tecnologia que foi produzida a partir... O Waze, né? É uma startup. O Waze, uma coisa, se você fosse citar, né, o que Israel produz, né, de uma forma muito rápida... Sistema de irrigação. Você vai lembrar aí você vai lembrar de tecnologias na área de saúde, de tecnologias nesse mundo digital, né? Muita coisa é inventada e foi inventada em Israel. O Waze que se usa no seu dia a dia foi feito em Israel. Isso é uma coisa micro, né, que a gente pode trazer aqui. Então, é por aí. Agora, cabe a nós, justamente, qual que é o nosso papel? Nós não podemos pegar em armas e lutar em Israel, porque não nos é permitido. Aqui na nossa instituição, por incrível que pareça, nós recebemos muitos voluntários para lutar na guerra. E a embaixada aqui no Brasil recebeu centenas e centenas de e-mails de brasileiros não judeus se voluntariando. Eu quero lutar na guerra, eu vou lutar por Israel, entendeu? Mas nós não podemos, não é permitido, porque se pudesse, muito brasileiro estaria lutando lá, tenho certeza. Eu acho que aumentaria um pouquinho o número lá. Mas como a gente não pode, o que nós podemos? Nós podemos lutar no mundo digital. Esse é o trabalho que nós podemos fazer, que é desconstruir narrativas mentirosas, narrativas que não levam a lugar algum. Porque o que uma imprensa brasileira ganha, por exemplo, em mascarar os resultados dessa guerra entre Israel e o terrorismo, né? Tem que parar para pensar um pouquinho sobre isso. O que a imprensa está ganhando? Quem está ganhando? Quem está movendo essas peças aqui no Brasil? Né? Por qual motivo, né? Por qual motivo? Quais são os interesses, os ganhos? Exatamente. Nada é por acaso. Não tem almoço grátis. A imprensa brasileira, ela mascara porque ela é ignorante. Não, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Então cabe e também é o seguinte, a gente levar para as pessoas que você não está tão longe assim do mal. As pessoas acham muito distante. Né? Nunca vai chegar. Olha, é muito distante. Nós achávamos que o Covid ia ficar na China, afinal de contas é muito distante, né? Em poucos meses estava aqui, nós estávamos vivendo tudo que nós vivíamos aqui, né? E um movimento assim não está tão distante de você. E não considere que esse é um movimento apenas religioso. É uma briga religiosa dos homens bomba. Não é. É uma briga contra tudo que você tem à sua disposição hoje. É uma guerra contra a sua liberdade. Ela começou lá. Mas se aquela barreira que existe lá, chamada Israel, não suportar, essa guerra vai chegar até você. Inevitavelmente vai chegar até você. Então essa liberdade que você tem hoje de levantar na sua igreja e dar uma opinião, isso não existe lá. De você sair na rua com a sua filha, com a sua esposa, de você sair com o seu carro, ir no supermercado com liberdade, da sua filha poder estudar
se formar, sua filha ser uma professora, ser uma empresária, ser uma ativista política, né? De você poder emitir uma opinião na internet ou de repente vir aqui nesse podcast e falar tudo que você tem, tudo que você pensa. Isso não existe, isso é inconcebível lá onde essa guerra está acontecendo hoje, né? O mundo, o Brasil não se chamaria Brasil. Você não se chamaria pelo nome que você ganhou de sua mãe, né? Você não teria o que você tem hoje. A sua vida seria completamente Você não diferente. poderia crer ou não crer. Você não poderia crer ou não crer. Você não Falar teria essa sobre opção. a sua religião, né, abertamente, como nós fazemos aqui. Não tem. Não tem a igreja quadrangular, a igreja Assembleia de Deus, não tem a sinagoga dos Bnei Anussim. Não, só existe uma forma religiosa. Então, é contra isso que Israel está lutando, contra o terror. É óbvio que nós estamos generalizando o Islã, não. Nós estamos falando de terror. Nós estamos falando de mal, né, do que quer destruir a sua forma de ser só porque você é diferente. É sobre isso que nós estamos. Até porque a nação de Israel estava tentando um acordo, né, com a Arábia Saudita, acho que intermediado pelos Estados Unidos. Existe Ou seja, Israel é aberto ao diálogo, aos acordos de paz, às conversações. Sim, sempre foi, né? Israel sempre teve diálogo com os seus vizinhos, sempre, com o Egito. O Egito que atacou Israel 2 vezes, né, e perdeu as 2 vezes, e com os demais países, mas Israel sempre foi muito aberto, né? Sempre esteve disposto a selar a paz. Acontece que aí é uma frase até da primeira-ministra Golda Meir, de israelense, né? Ela falou o seguinte: se Israel, se os árabes muçulmanos baixarem as armas, haverá paz. Se Israel baixar as armas, Israel será eliminado completamente. Israel não existirá mais, né? Então, assim, só haverá paz. A realidade hoje é essa. Só haverá paz se Israel for destruído e se todos aqueles judeus forem mortos. Só assim haverá paz para esse grupo terrorista. Por um tempo. Né? Porque depois eles vão querer matar outros. Terminando Israel, daí a briga é com os próximos, né? Mas só haverá paz lá, só eles estarão felizes. Então eles não querem um Estado palestino. Tá? A busca não é ter um Estado palestino. Eles já tiveram a oportunidade de ter. Eles tiveram todas as oportunidades de ter um Estado palestino. Eles não querem ter um Estado palestino. Eles querem destruir Israel. É sobre isso. Se trata simplesmente disso. E pensando numa perspectiva judaico-religiosa, como vocês veem a guerra? Estaria associado a algum cumprimento de profecia? Enfim, algum tempo para a vinda do Mashiach, para estabelecer a paz? Como, dentro de uma perspectiva religiosa, como isso seria? Existem várias visões dentro do próprio judaísmo. Alguns dizem que nós já estamos vivendo o tempo da Geulah, que é o tempo da redenção, ou seja, Mashiach está se aproximando. E outros já vão dizer que não podemos afirmar isso, nós não sabemos o porquê. E que, inclusive, pode estar vindo um novo holocausto por aí. Então, assim, categoricamente, eu, particularmente, não busco afirmar, né? Porque realmente nós não sabemos. Existem elementos que trazem um cumprimento de profecia, alguns elementos sim, a época em que nós estamos vivendo, mas alguns elementos ainda faltam para você afirmar categoricamente que chegou a era da redenção, ou para os cristãos, né, que chegou a época do Armagedon. Né? Então, eu particularmente eu não afirmo, porque ainda faltam elementos. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar alguém dizendo que sim, e que o Messias já está em Israel. Eu já ouvi alguns rabinos, né? que ele já nasceu, pelo menos. Alguns já dizem que ele já está reinando, inclusive. Mas o judaísmo, no seu contexto geral, não.
né? Ele não afirma isso. E aí hoje é muito plural, né? Você encontra exatamente aquilo que você quer ouvir. Você vai encontrar. Se você procurar, você vai em todas as religiões, você vai encontrar alguém dizendo exatamente o que você quer ouvir. Agora, é muito simples. Você pode perguntar, eu acredito em quê? Né? Você estude, tenha todas as informações necessárias e forme um senso crítico. Não existe uma só verdade. Isso é um fato. Não existe. Existe Deus, mas existem muitas formas de você acreditar em Deus, né? A minha forma é a verdadeira, é por isso que existem as guerras, né? A minha forma é a única, entendeu? Aí você vai estar do outro lado, você vai falar, não. A minha forma é a única. E ela vai falar, não, nem seu e nem seu. É a minha. E aí começa tudo de novo e nós chegamos onde nós estamos hoje. Então, você sempre vai encontrar alguém que te apoie naquilo que você pensa. Olha, eu quero matar todas as pessoas que pensam diferente de mim. Você vai encontrar alguém que vai concordar com você e que vai promover isso. Como também você vai encontrar pessoas que discordem completamente do que você está dizendo. Então, mais uma vez, é preciso nós desenvolvermos um senso crítico, ético, moral, histórico do que está acontecendo e do contexto do mundo em que nós vivemos. Nós temos que estudar. Você tem que buscar informação, não só da Globo, não só da CNN, não só da Jovem Pan, mas de todas as fontes possíveis. Estude, busque informações nos livros, não só na internet. Na internet tem muita coisa boa, tem. Mas a internet também não tem filtro. Então, tem muita mentira na internet. Muita coisa equivocada. Mas, enfim. Né? Então, eu não afirmo categoricamente que é um tempo diferente. Mas é o que nós estamos esperando. Finalmente o mundo vai se transformar? Talvez não. Talvez possa piorar. Embora dentro do próprio judaísmo nós não podemos afirmar categoricamente que o mundo está piorando, sendo que nós estamos buscando ser pessoas melhores. Não tem como o mundo piorar. Se nós estamos buscando melhorarmos como pessoas, e os nossos pais também, e antes deles também, como que o mundo está piorando se nós estamos melhorando? Então a gente tem essa visão também. Shimon, nesse sentido, né, a gente falou sobre muitas coisas, né, que estão acontecendo agora aqui na atualidade com Israel. E eu queria que, na tua visão, né, qual ou quais milagres, né, é o maior milagre que o povo judeu viveu, e qual o maior milagre que você viveu? O conceito de milagre muda, viu? A forma de ver o que é milagre. Mas, por exemplo, Israel era escravo e foi libertado do Egito. É um dos maiores acontecimentos para nós, né? Mas eu diria, vamos simplificar, o maior milagre hoje de Israel é ser Israel e estar onde ele está hoje, vivo, com liberdade, com prosperidade. Israel é um país próspero, rico, abençoado, né? Onde ele está num deserto. Então, assim, dizem que o Brasil teve um papel fundamental na fundação do Estado de Israel, aí entra Oswaldo Aranha, aquela história toda, mas a intenção de muitos que queriam essa formação do Estado de Israel era eliminar de vez os judeus da Europa, porque o território israelense, na época, o atual, era extremamente inóspito, né, com muitas doenças, não tinha infraestrutura, não tinha água. Você tira uma população da Europa, coloca em navios e leva para uma terra sem a mínima infraestrutura, você está querendo abençoar aquelas pessoas? Por que não foram para os Estados Unidos? Muitos foram, mas, né, para outros territórios já prontos, né? O Brasil se recusou a receber esses judeus também. Às vezes você não sabe, mas o Brasil se recusou. Ainda era governo de Getúlio Vargas, né? O ministro das Relações Exteriores, o chanceler, era Oswaldo Aranha, que recusou. Ele votou pela criação do Estado de Israel, foi um voto Minerva, né? Um voto decisivo,
Mas ele recusou, por acho que 2 vezes, a entrada de navios com judeus aqui no Brasil. Tiveram que voltar para a Europa. Então o milagre era, tentaram destruir o povo de Deus, o povo escolhido, e ele está mais vivo do que nunca. Esse é o grande milagre de Israel. Mas o milagre pessoal nós vemos assim, eu não destaco nada grandioso, a não ser a minha própria vida, minha própria existência como um milagre. Mas eu acho que a grande sacada de ler a vida, de entender a vida o milagre ele é diário. Você vai... o seu sucesso, né? O milagre, ele é a junção de pequenas coisas diárias, é uma construção. Então, quando nós só percebemos o que aconteceu de grandioso conosco, nós não olhamos a jornada toda, a construção toda. Então, por exemplo, eu tive um milagre e fui curado de uma doença. Ok, isso é um milagre. Mas como foi essa vivência durante todo esse tempo que você esteve doente? Quantas pessoas se achegaram a você? Quantas pessoas foram embora? Né? O que você mudou? O que você aprendeu? Né? Você sai uma pessoa modificada a partir das experiências que você vive. Então, eu busco medir os milagres em pequenas quantidades diárias. Puxa vida, preciso fechar um negócio hoje. Né? Perdi um outro, mas preciso fechar um hoje. Então, você pensa um pouquinho, você vai lá, fechou um negócio. Mas aquilo ali foi apenas um dia da sua vida. Você tem muitos outros ainda pela frente. Então, os milagres são diários. Eu posso dizer que sou uma pessoa abençoada, sim, e que vivo diariamente de milagres. Milagres de nos manter vivos e vivendo ali o sonho. Aquele sonho de você construir algo. Não só pelo dinheiro, mas de você ter uma missão, né? E quando você consegue viver essa missão diariamente, você é um milagre vivo. Então todos nós temos os nossos milagres, né? Então, para mim, o milagre é a vida. Aí eu posso contar minha história triste, mas eu não gosto de contar minha história triste, da onde eu vim, né? Da onde eu saí e tal. Valorizo, mas eu não gosto de contar a minha história triste. Eu acho ela irrelevante. Né? Embora tudo tenha uma contribuição para o que você é hoje. Mas eu gosto de trazer uma visão, o porquê que eu sou quem eu sou hoje. O que aconteceu? Né? O que te trouxe até aqui? Né? Então, o milagre de Israel é isso. É ser Israel nos dias de hoje, onde nós temos aí, não faltam inimigos desejando a sua destruição, e eu, particularmente, estar aqui hoje e vivendo. Né? Vivendo. Há 5 meses atrás eu não imaginava que eu conheceria vocês dois. Né? E tudo aconteceu e hoje nós estamos falando aqui de algo tão importante. Então, são esses momentos que eu considero como pequenos milagres de Deus, né? Colocando pessoas que vivem de forma diferente, que acreditam em coisas diferentes, mas nós conseguimos sentar numa mesa e falar sobre como nos tornarmos pessoas melhores. Então, esse é um milagre. Né? Amém. Shimon, e a nossa última pergunta, não é bem uma pergunta, mas é um espaço que nós abrimos para os nossos convidados, para que eles deixem uma mensagem para quem está nos assistindo ou nos escutando. Então, esse espaço é seu. Bom, vou utilizar um momento em que nós estamos vivendo. É um momento de conscientização. Acho que esse programa aqui, esse podcast, ele vem trazendo isso para as pessoas, né? E então aproveite que nós despertamos em você vários gatilhos, né? Em que você ficou interessado em saber mais sobre algumas coisas e vá buscar o conhecimento. Vá atrás. Busque, pesquise, não tenha preguiça, não tenha medo da verdade, ok? E seja consciente, nós não vivemos num paraíso, e o nosso paraíso ele pode muito bem se transformar num inferno do dia para a noite se nós não estivermos atentos. Se Israel não tivesse uma força para defendê-lo, não tivesse uma reação rápida, ele já não existiria mais. E isso, por que só
Israel está sujeito a isso. Não, nós também estamos. Então, embora o nosso país esteja do outro lado do oceano, mas aqui também nós podemos viver esse mal. Então, nós temos que combater o mal. O que é o mal? O mal é subjetivo também, mas quando algo ameaça a sua existência e da sua família simplesmente pelo que você é e pelo que você acredita, então esse mal deve ser, sim, combatido. Então, essa é a minha mensagem. E para você que está nos assistindo, aqui a gente sempre tem uma frase clichê no final, né? Sim. Procure a biblioteca mais próxima da sua casa. Nós não apoiamos qualquer tipo de perseguição a um povo, a uma nação. A guerra não é algo que também nós queremos aqui incitar, mas vidas estão sendo perdidas pela irresponsabilidade de algumas pessoas que pensam principalmente somente nas suas convicções. Vocês viram hoje aqui, a gente teve uma conversa com o Shimon e é uma religião diferente, né? Muitas vezes você pode se perguntar, mas um podcast cristão falando, sim, Deus, o mesmo Deus que atua em Israel, é o mesmo Deus que atua sobre nossas vidas também. E ele é um só. Então, basta a gente se conscientizar que nenhum tipo de violência é tolerado, né? Um país foi atacado, pessoas inocentes morreram. E pessoas inocentes agora vão morrer com a guerra, infelizmente. Infelizmente. Se o Brasil fosse atacado, nós teríamos que nos defender também, né? Então, procure, estude, busque. São muitas informações aqui que foram trazidas de forma bem clara, né? Então, procure. Esse é um conselho que eu gostaria de deixar. Procure a biblioteca mais próxima da sua casa. E para finalizar, eu fico com um mandamento bíblico, provavelmente, com certeza o maior deles. Ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas não se esqueça, ame o seu próximo. E que o Senhor te abençoe. Amém. Amém.